O Cidade Alerta edição de sábado começa com uma notícia urgente. A juíza do Paraguai acaba de decretar a prisão preventiva do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. Pera aí. Você falou que o Ronaldinho vai ficar preso, Peruca? Vai. Foi decretada a prisão preventiva. O advogado pediu a prisão domiciliar para ele responder e aguardar todo o processo em casa, numa prisão domiciliar. Mas a justiça determinou que Ronaldinho Gaúcho fique preso. Fique preso. Daqui a pouco vou direto para o Paraguai com mais informações dessa história. Cadê o Celso? O Somani já está aqui comigo. Vem cá, Celso, fazendo um favor. Boa tarde para você. É o seguinte, se pede a prisão preventiva, ele fica preso. Ele vai ficar preso no Paraguai? Por tempo indeterminado. Até a justiça ou o juiz entrar com um pedido, né, de um habeas corpus ou de mudança da prisão, e aí isso só deve acontecer na segunda-feira depois. Com certeza. E o grave é o seguinte, dependendo do país, passaporte falsificado é crime contra a segurança nacional. Então, é grave, é muito grave. Agora, o que a gente não consegue entender, Bruno, é por que ele pegou esse passaporte. Porque ele é brasileiro, tem passaporte brasileiro. Você não pode ter um passaporte de outro país, a não ser que você tenha a cidadania daquele país. Por exemplo, se você é descendente de italiano, você pode, provando a sua descendência, pegar um passaporte italiano, para ter um passaporte europeu. Agora, uma pessoa que não tem vínculo nenhum com o país, pega um passaporte para entrar num país, é claro que vai dar problema. É muita inocência, né? Muita passaporte falso, né? Que estava lá o nome dele, mas os dados, na hora de conferir, pertenciam a uma mulher. Exatamente. Certo? E aí nós temos o seguinte, nós temos a prisão em flagrante, nós temos prisão temporária, que é aquela que você tem 15 dias de prisão, 5 dias, 30 dias, que pode ser prorrogada. Exatamente. E a preventiva, que é uma prisão que não existe uma data específica para saída, para soltura. Exatamente. Da pessoa que é determinada, que a justiça manda deixar na cadeia, como é o caso do Ronaldinho Gaúcho. Atenção, Brasil! Cidade Alerta começando nesse sábado com essa notícia urgente que estava sendo julgada agora há pouco a situação dele. Então a juíza acaba de decretar a prisão de Ronaldinho Gaúcho, tá? Ronaldinho Gaúcho. Aliás, você tem uma história para contar sobre o advogado. A gente daqui a pouco tem mais informações em relação a isso, mas ontem à noite o pessoal que trabalha com o Ronaldinho entrou em contato com a Sônia, que é vice-presidente lá do Vasco no Rio de Janeiro. Ela entrou em contato comigo e pediu para a gente ajudar, já que eu sou presidente em exercício do Parlamento do Mercosul, para a gente ajudá-lo lá junto ao Paraguai. Vocês sabem que o Mercosul é o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. São os 4 países do bloco do Mercosul. Então ele pediu ajuda e não dá para fazer nada no final de semana. Na segunda-feira eu vou conversar com o ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, o ministro Ernesto, para que a gente faça movimentos junto à Embaixada Brasileira no Paraguai e aos parlamentares do Mercosul também lá no Paraguai, ver se a gente consegue ajudar o Ronaldinho. Agora, a gente não entende o que é que ele estava fazendo com esse passaporte, né, Bruno? Exatamente. Agora você pode entrar no Paraguai tranquilamente usando seu RG, usando seus documentos pessoais, né? Então você pode entrar tanto no Paraguai, na Argentina também assim. Deixa eu deixar claro isso para você. América do Sul. O Mercosul já estabeleceu por protocolo internacional do bloco que você pode entrar no país com a identidade. Identidade brasileira serve para você entrar na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Agora, não sei por que ele não precisava nem do passaporte brasileiro. Ele podia usar o passaporte, ou melhor, a identidade. O documento dele, o RG dele. Exatamente, o RG dele. Então, se fosse parado, vou fazer uma pergunta. Se fosse parado lá pela polícia paraguaia, foi parado, peraí, apresentando o documento brasileiro, vale? Apresentando a carteira de identidade brasileira, vale. Carteira de identidade. Só isso. Não é nem a de habilitação, é o RG. O RG. E a habilitação serve para você dirigir no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Só que existe um seguro chamado seguro verde que você deve pagar. Agora, o problema é, se você não precisa de passaporte para entrar no Paraguai, o que ele estava fazendo com esse passaporte? Não, mas é uma pergunta que eu me Todo fiz a semana mundo quer inteira. saber, né? Mas o que tá fazendo com passaporte no Paraguai? Exatamente. Eu não consigo entender. Marcos Souza com a gente ao vivo, direto do Paraguai, certo, Zamataro?
Mostra, divide, pode dividir a tela lá com a gente, não sei se dá para dividir. Boa, mantém assim, Edu. Marcos Souza está ao vivo, direto do Paraguai, para poder falar dessa história, essa última informação que surge agora, hein? Agora! A Justiça decretou a prisão de Ronaldinho Gaúcho. Marcos Souza, boa tarde, é com você a notícia. Oi, Bruno, boa tarde para você. Foi agora, a juíza Clara Dias, que é a juíza de plantão aqui no Paraguai, acabou de decretar a prisão preventiva, que aqui no Paraguai, Bruno, é de 6 meses. Então a notícia é essa, a Justiça Paraguaia acaba de decretar a prisão de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele por 6 meses. Ela também negou a possibilidade de ele cumprir em regime domiciliar. Isso foi pedido pelos advogados, mas ela negou, alegando que eles não apresentaram documentos que comprovassem que havia um endereço certo aqui no Paraguai, que ele pudesse aguardar as investigações, e também havia o risco de fuga, segundo a Justiça Paraguaia. Por isso, os dois voltam para a cela da Delegacia de Segurança Máxima aqui na região de Assunção. Bruno, só para você ter uma ideia, alguns presos famosos já passaram por esse lugar, como o Marcelo Piloto, que era ligado ao Comando Vermelho, já ficou preso nesse mesmo lugar, o que agora abriga Ronaldinho e o irmão dele. Ele não está propriamente em uma cela, viu, Bruno? Ele está em uma sala administrativa ali dessa delegacia. Ontem, inclusive, teve acesso a lanches entregues por motoboys, então não comeu comida de cadeia, mas agora, com a prisão preventiva decretada, ele deve descer para uma cela e vai passar, pelo jeito, alguns dias por lá, pelo menos até o Ministério Público entender que não há mais risco de fuga e dar aí algumas medidas cautelares, que eles chamam, diferentes da prisão. Mas, por enquanto, ele fica preso pelo prazo de 6 meses, enquanto nada acontece. Bruno, só para retomar o caso, vamos entender por que ele foi preso. Ontem ele prestou um longo depoimento à Justiça Paraguaia de cerca de 8 horas e saiu daqui livre, desse prédio de onde estamos falando agora, que é o Palácio da Justiça do Paraguai. Mas o juiz não aceitou totalmente o acordo que ele fechou com o Ministério Público e disse: você pode fazer o acordo, mas eu quero que tenha mais investigação sobre esse caso, você não pode sair livre assim. O que o Ministério Público paraguaio fez diante desse pedido do juiz? Reviu o caso e imediatamente pediu uma nova prisão de Ronaldinho. É por isso que ele foi solto no primeiro momento e depois, 2 horas e meia depois, já foi detido mais uma vez. A Justiça Paraguaia entendeu que, como o Ronaldinho trocou de hotel, ele estava num hotel de luxo aqui na região metropolitana de Assunção, ele saiu desse hotel, foi para um outro hotel mais central, mais perto do aeroporto, e além disso comprou 2 bilhetes aéreos. Um da madrugada de sexta para sábado e outro no domingo. Como a Justiça viu essa movimentação estranha, achou que ele queria fugir para o Brasil, fez um plano de fuga e por isso decretou a prisão preventiva. Os advogados pediram a prisão domiciliar e a juíza agora falou que não tem conversa, Ronaldinho volta para a cadeia e pelo prazo de 6 meses. Olha, é o seguinte, obrigado, Marcos Souza, é o seguinte, aqui, estava conversando com o Celso, o seguinte, ele pode ficar 6 meses preso, se nenhum advogado entrar com pedido, né, se nada for feito. Mas é claro que a partir de segunda-feira o advogado deve tomar as providências e até mesmo pedir auxílio de vocês, né? Não só o advogado, como o consulado no Paraguai, a Embaixada Brasileira no Paraguai, nós vamos fazer o movimento todo para tentar ajudá-lo, né? Agora, ontem à noite, o empresário dele disse para a Sônia, que é a vice-presidente do Vasco, que me telefonou à noite dizendo que o negócio tinha pegado, que ele estava extremamente preocupado e que ele precisava de ajuda. Foi aí que ela me telefonou e disse: olha, eu preciso de ajuda, eles vão entrar em contato contigo. Falei: olha, não tem muito o que se fazer no final de semana, mas na segunda-feira eu me comprometo em falar com o Ministério das Relações Exteriores e ver o que a gente pode fazer para ajudar o Ronaldinho, né? O que é aquela imagem lá, Zamatar, aquela entrevista coletiva? É o advogado? Tem áudio? Vamos ver. Tem áudio? Abre o áudio. Seguramente la jueza ya va a sacar la resolución. Hoy. Esse é o advogado, Ronaldinho? Não. Aí o promotor acabou de sair. Depende de lo que resuelva el juzgado. La fiscalía pidió que continúe la prisión preventiva. O Ministério Público pediu que ele continue preso. Y posteriormente el órgano administrativo, que es el Ministerio de Justicia, eventualmente. O sea, no existe ninguna posibilidad de que vuelva a Brasil hoy. Depende de la decisión del juzgado. Não tem condição de voltar ao Brasil hoje, está perguntando. Hay que esperar la resolución del juzgado. Tem que esperar o julgamento. No tratan sobre la medida cautelar. La medida cautelar se trata en la audiencia de imposición de medidas
y los recursos son reposiciones en contra de las providencias dictadas por el Então eles vão juez fazer um que ayer recurso tuvo la contrário causa à fundada providência que foi y tomada la recusación em relação à en contra de la prisão jueza do que hoy Ronaldinho. tiene Para você la que está causa. chegando agora, o Ronaldinho teve a prisão preventiva decretada. Ele está preso no Paraguai, tá? Lo que sí, también manifestaron de que Roberto tiene una dolencia, tiene un problema de salud, pero tampoco se acreditó eso con ninguna documentación, no acercaron nada que acredite eso. Vem cá, vem cá. Estão dizendo lá que disseram que eles tinham um problema de doença, enfim, mas que ninguém apresentou nenhum documento, então eles vão continuar detidos lá com prisão preventiva e nós vamos continuar acompanhando esse caso, não é verdade? Claro, claro. Fiz questão de mostrar, porque é o seguinte, é ao vivo, para você, telespectador, ver que a gente está de olho em tudo que acontece, tá? Então aqui no Cidade Alerta você fica sabendo de tudo. Esse que estava falando aí, só para ter conhecimento, é o promotor de justiça. Lá no Paraguai, a promotoria de justiça chama-se Fiscalia, tá? Então ele é um membro da Fiscalia que faz a denúncia e essa denúncia foi revista, inclusive no primeiro momento eles abrandaram a situação, liberaram o Ronaldinho, mas como ele pretendia viajar, eles decretaram a prisão dele e está preso ali temporariamente não, está preso por 6 meses, agora vamos ver o que a gente consegue fazer para reverter isso, tá?